Caros alunos, caras alunas, apresentaremos agora, no âmbito do curso de Economia Brasileira, o primeiro vídeo sobre a economia e a política econômica durante o primeiro mandato do presidente Lula, baseado no texto de Fabrício Augusto de Oliveira, O Plano Real no Governo Lula, radicalizando o modelo 2003-2006. Então, esse é o texto do professor Fabrício Augusto de Oliveira, retirado desse livro. Política Econômica, Estagnação e Crise Mundial, Brasil, 1980-2010. Bem, banqueiros e empresários nunca ganharam tanto dinheiro como agora, no meu governo. O pobre quer apenas um pouco de pão. Isso resume o governo do presidente Lula, que foi um governo voltado para os banqueiros. Essa é a verdade deste governo. Mas que também cuidou da distribuição de renda. Por isso que a distribuição de renda melhorou muito, mas melhorou de forma significativa durante o governo Lula, né? O salário mínimo subiu, né? Ou os programas de distribuição de renda, né? A série de bolsas, né? Bolsa Família, várias. E com isso, né? Com essa política assistencialista, preciso que se diga, né? Não foi uma política para ensinar, para dar uma vara de pescar para a pessoa pescar, né? Mas foi para dar o peixe para a pessoa, né? Então, quer dizer, não foi uma política desenvolvimentista, não houve uma ruptura com o modelo anterior, antes pelo contrário. Mas foi uma política no qual, né, foi concedidos aumentos reais do salário mínimo durante todo o seu governo, né? E houve uma melhoria das condições de vida da população mais pobre, que é a maior parte da população do país. Daí, né, a importância do presidente Lula, né, mas que ele não mudou o modelo. Né. Nas palavras do professor Fabrício, né, quer dizer, o que aconteceu? Durante a candidatura do presidente Lula, né, em 2002, né, contra o candidato PSDB, né, patrocinado pelo presidente, que a essa altura não tinha mais prestígio nenhum, né, era o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que saiu. O Fernando Henrique Cardoso entrou pela porta da frente na história e saiu pela porta dos fundos, por causa da sua política desastrada, né? O grande mérito dele, que na verdade não é dele, é da equipe que ele colocou, então ele tem seus méritos, né? Foi ter acabado com a inflação no Brasil. Né? Mas o preço pago pelo país foi terrível, né? Nós estamos pagando preço até hoje. Essa confusão, né, no Brasil, esse caminho para a África subdesenvolvida, né, esse subdesenvolvimento progressivo do Brasil, né, é a herança maldita do modelo FHC, que é o modelo neoliberal, que perdura até hoje. Né? Que hoje nós temos um terraplanista no comando da política econômica, né? Que quer aprofundar esse modelo malfazejo. Tudo nasceu, então, num certo sentido, com Fernando Henrique Cardoso. Né? Não foi exatamente isso, mas foi o grande nome dessa virada em direção ao subdesenvolvimento no Brasil, que emergira como a maior potência econômica do terceiro mundo. Bem, em vez de emergira quanto? Na verdade, no fim do segundo PND, né? Embora desde do plano de metas, que foi do governo JK, né, o Brasil era a nação mais industrializada do terceiro mundo. Bem, em vez de defesa intransigente de um programa econômico radical, né, que assustava a classe e unia as elites nacionais contra sua candidatura, Lula, né, adotou uma posição conciliatória, ainda que crítica com as regras do jogo, para tornar-se confiável aos seus olhos e aos olhos da classe média. Quer dizer, tudo bem, né? Tudo bem, até aí tudo bem. Só que o que acontece, né? Essa posição conciliatória foi conciliatória demais. Na verdade, não foi uma conciliação, né? Foi uma rendição, né? Foi uma traição em relação
a classe trabalhadora brasileira, né? Mas o presidente Lula, né, vai ser responsável por uma política de distribuição de renda, né, vai ser muito importante, né? E que explica, né, a sua fama, né? Foi um novo pai dos pobres no Brasil, né? Lembrando um pouco Getúlio Vargas. A diferença é que Getúlio Vargas, né, foi o pai dos pobres, mas foi o pai dos pobres no contexto desenvolvimentista, completamente nacional e desenvolvimentista, né? E o senhor Lula da Silva não teve nada de nacional e muito menos, um pouquinho de nacional em relação ao que tem hoje, sim, não é? Num contexto em que você entrega o pré-sal para o capital financeiro internacional, né? Puxa a vida, né? Puxa, isso era impensável durante o governo do PT, né? Mas nós vivemos num país, não é, onde a burguesia, a classe média, né, há muito abandonou o barco, né? Ela está em aliança com as classes, com os banqueiros, né? E ela está sendo prejudicada com isso, né? A classe média no Brasil tem colhendo, já tem muito tempo, né? Então é um resultado desse caminhar para o subdesenvolvimento, resultado do neoliberalismo. Lula aceitou alianças com partidos fisiológicos, né? Tudo que tivesse de ser feito para assegurar a vitória deve ser feito. Aliás, isso, né? E não é um movimento exclusivo do PT. Todos os partidos sindicalistas, mesmo os antigos e tradicionais partidos sociais-democratas, que eram os partidos comunistas, né? Aconteceu, né? Aconteceu. Aconteceu com o trabalhismo inglês, aconteceu com cores e matizes diversos, é claro, né? Mas os partidos sindicalistas, quando chegaram ao poder, eles nunca foram partidos revolucionários, eles foram reformistas meia boca, né? Na verdade meia boca, porque quando o capital financeiro internacional, quando o capital financeiro se torna a classe dominante, né, nos países capitalistas, né, que aconteceu a partir de 1980, né, nesses países, e na verdade isso vai se tornar uma regra mundial em todos os países não comunistas do mundo, né, os partidos vão adotar o modelo neoliberal, que é um modelo favorável, só tem uma classe que ganha com isso, né, os muito ricos, que na verdade os banqueiros, os investidores, é essa classe que ganha, o resto perde, os industriais perdem, todo mundo perde, né? Então, isso aconteceu no mundo todo, né? Você pega os partidos socialistas europeus, né? Eles foram se tornando indistinguíveis dos partidos não socialistas, né? Todos adotaram a mesma política com algumas matizes diferentes, né? Foi o caso do presidente Lula, só que a matiz diferenciadora dele, que foi a preocupação com a pobreza, com a distribuição de renda, né, marcou o seu governo, né? Nesse sentido, foi um governo absolutamente diferente, né, do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Bem, e fora o aspecto simbólico, né, o operário no poder. Só que é um operário que já não é mais operário, né, não defende os interesses da classe operária, né? Vai defender os interesses da burguesia, mas burguesia com distribuição de renda. Esse é o aspecto conciliador, não vou dizer conciliador, né, do presidente Lula, né? Isso não é uma conciliação, isso é um entreguismo em termos de uma rendição, né, dos interesses da classe trabalhadora a favor dos empresários, né? Mas com distribuição de renda, né? Isso é a sua matiz, né? Lula e o campo majoritário do PT terminaram sucumbindo ao ascendo da elite da ortodoxia, que sempre ocorre com os sindicatos, gente, abandonando o projeto original e renderam-se às regras do jogo estabelecido e ao modelo econômico herdado de Fernando Henrique Cardoso, mesmo denunciando como herança maldita, mas que não foi negada, né? É uma herança que foi cultivada durante o primeiro governo Lula, como nós vamos ver, né? A adesão à ortodoxia e ao modelo econômico neoliberal. Bom, Lula como candidato
aceitou as regras do jogo, né? Mas criticamente, grande coisa. A crítica do Lula, na verdade, foi uma crítica de direita, não foi uma crítica de esquerda, como nós vamos ver, né? Vai se escrever as cartas dos brasileiros, né? Que na verdade é a carta dos banqueiros veiculados pela voz do candidato Lula aos brasileiros, no qual ele muda, ele pula a cerca, em vez de estar do lado das classes trabalhadoras, ele passa para o lado das classes proprietárias, né? Das classes dominantes. Para quê? Para chegar ao poder. Vale a pena fazer isso? Vale a pena trair suas raízes para chegar no governo? Não sei, isso é perguntar, né? Isso foi feito no mundo todo, no mundo todo. Anui como candidato a renovação e prorrogação do candidato do acordo com o FMI, que ele havia denunciado a sua candidatura toda, havia denunciado na sua trajetória os acordos com o Fundo Monetário Internacional. E aí, em setembro de 2002, ele concorda, ele renova a prorrogação. Na verdade, isso até se entende do ponto de vista de um recuo tático, né? Porque nós vamos lembrar que no governo, no final do governo FHC, o Brasil estava um caos, né? A inflação voltando, né? Nós tivemos uma inflação do índice de preço por atacado em novembro de 5% ao mês. Isso é realidade pré-plano real, né? Quer dizer, até a conquista do senhor Fernando Henrique Cardoso, na verdade não foi dele, foi da sua equipe, estava vindo para o ralo, né? Um ataque especulativo, o dólar, por causa do dólar, estava indo para a estratosfera, né? Muito disso na verdade, era medo do candidato petista, então ele tinha que adotar uma posição conciliadora, né? Falar o que a classe média e principalmente os investidores queriam escutar, né? Tudo bem, né? Renovar o acordo com o FMI, né? E permitir que a Selic fosse elevada para 25%, né? Isso aí foi 19 de dezembro, né? Tudo bem, né? Então isso aí não tem problema, né? Isso aí é uma mudança, um recuo tático, né? Um recuo tático, né? Mas disso, né? Transformar esse recuo tático num programa de governo, como vai acontecer, isso é um absurdo, né? Acorda, né? Acorda, não só de acordar, despertar, né? Mas de firmar um acordo, né? Então, acorda o apoio dos banqueiros em troca de Henrique Meirelles na presidência do BC. Quer dizer, os banqueiros apoiam se você tiver um presidente do BC, que vai ser um banqueiro internacional, né? Que vai perseguir a política dos banqueiros, não a política do interesse nacional, que foi o senhor Henrique Meirelles, né? Bem, Lula vai colocar Palocci no Ministério da Fazenda. Palocci vem do PT de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, né? Foi prefeito, né? Vai colocá-lo no ministro da Fazenda, né? E na verdade, o Palocci vai descartar a equipe de economistas, né, mais à esquerda, né, sob a orientação do professor Wilson Cano, de Campinas, que esse estava fazendo um programa decente, né, um programa econômico decente, conciliador, no sentido que nós não teríamos uma ruptura definitiva, né, com o passado, né, do neoliberal, mas um programa realmente que faria retomar um pouco o nacional-desenvolvimentismo. Esse pessoal foi descartado pelo Palocci, né? O Wilson Cano foi embora, ele e sua equipe, né? Então isso é a mudança, que foi uma traição, como nós falamos, em relação à trajetória política do senhor Lula da Silva, né? Bem, resultados esperados. Somente se a economia internacional bombasse, haveria alguma chance de crescimento econômico não medíocre no período, como era o caso do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Que começa com a modernidade do Collor, que é da República Velha, né? Com
o senhor Collor de Mello e depois com o senhor Fernando Henrique Cardoso, o Brasil voltou para a política econômica da República Velha, né? Essa é a modernidade dessa turma, essa é a modernidade dos liberais, dos neoliberais, né? Que na verdade são anti-desenvolvimento, né? E hoje nós temos o cúmulo de política nesse sentido, né? Bem, se o cenário econômico do país no final de ano 2002, né, início do novo governo 2003, né, exigia prudência, o fato é que ali já se havia feito a opção pela mesma política econômica adotada por Fernando Henrique Cardoso. Tá certo? Tá certo? O que conduzir a uma situação de elevada fragilidade fiscal e de alta vulnerabilidade externa. Foram as consequências, como nós vimos, né, nos vídeos sobre o governo Fernando Henrique Cardoso. Tá certo? Segundo o governo Fernando Henrique Cardoso. Né? E conduzia a uma situação de elevada fragilidade fiscal e de alta vulnerabilidade externa. E que, pelas suas implicações, vinha mantendo algemadas as possibilidades de crescimento do país. Estão algemadas até hoje. São tolos. São ignorantes, infelizmente, aqueles que acreditam de outra maneira, né? Que acreditam que as promessas neoliberais podem ser realizadas, né? São ideólogos, não são economistas como cientistas, né? Porque a ciência é uma economia, uma ciência demonstrativa, como vai dizer Aristóteles, né? Que é ciência? Ciência é demonstrativa, a economia é. Mas a teoria neoclássica, a teoria escola de Viena, etc., são ideologias. Não tem fundamento matemático, não tem fundamento. Ao contrário do que se pensa, é uma ilusão. Né? Quem quer ver isso, veja meus textos sobre modelo de Herder-Debré. Né? Veja o próximo texto que eu escrevi sobre, né, a chamada controvérsia do capital, que vai sair na revista de Economia e Sociedade. Então, bem, a justificativa era que o país estava na beira do abismo e não havia alternativa senão de seguir as regras do mercado para evitar a queda. Isso é a China, é o que diria a Margaret Thatcher. There is no other way. There is no other way. É a China, a política da China, como se as políticas neoliberais fossem as únicas disponíveis, as únicas existentes, ou seja, né, quando a Margaret Thatcher falou isso, né, ela ignorou todo o passado da história do capitalismo, né, a industrialização da Alemanha, a industrialização do Japão, a própria industrialização dos Estados Unidos, que foi feita com fortíssimas barreiras alfandegárias, né. Ela ignorou a Inglaterra, né, que foi precedida por políticas. A industrialização da Inglaterra ocorreu em meio de políticas mercantilistas, né? As tarifas alfandegárias da Inglaterra só caíram a partir de 1846, quando a primeira Revolução Industrial já tinha completado em aproximadamente 1830. Né? Então, tudo isso, o desenvolvimento da Coreia, que não foi feito a partir de livre mercado, essa babajada toda, essa mentirada toda, né, que nós encontramos na imprensa, né, tinha. Então, Margaret Thatcher, que era em defesa do capital financeiro internacional, falou isso, que as políticas, né, que são as políticas neoliberais, né, em defesa do capital financeiro, são as únicas possíveis. Bom, Lula rezaria junto com Palocci durante todo o primeiro mandato o terço neoliberal. Nessa situação, somente contando com um cenário econômico externo altamente favorável, seria possível, dada a arquitetura do modelo, ir além do medíocre crescimento que este permitiria, e começar a remover ou, pelo menos, afrontar as travas que obstavam o curso de desenvolvimento do país. Bom, só que o que acontece, né? O que acontece ao contrário da gestão de Fernando Henrique Cardoso, a estrela de Lula brilhou. Isso aí me faz lembrar, né,
que Napoleão Bonaparte, né, que foi um dos grandes, né, generais militares do mundo, né, ele escolheu seus generais, né, pela competência, né, mas ele sempre queria saber se o sujeito tinha sorte ou não, porque ele não tivesse sorte, ele não nomeava para o seu exército, né. Então, a pessoa tem que ter sorte, né? A economia mundial, ventos favoráveis de 2003 a 2006. Na verdade, 2002, né? Mas ficou evidente em 2003. Aqui estão, né? Não está a conta de transações correntes, né? Dos países, né? Dos Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, Rússia, Brasil, Índia, mundo, né? Observe o que houve nesse período, né? Isso aqui o G7. O que houve nesse período foi que os Estados Unidos, né, por conta da crise até 2007, na verdade até 2008, podíamos ter colocado aí, né? Isso foi o período da bolha especulativa, né? Do subprime, das hipotecas subprime, né? Nesse período, o que acontece? O déficit em transações correntes dos Estados Unidos, que já era enorme, em 2002 estava em 457 bilhões de dólares, né? Ele vai aumentar, vai chegar em 2006 a 800 bi, depois cai um pouco, né? Por causa do começo da crise do subprime, né? Dos primeiros sintomas da crise. Ora, então, os Estados Unidos, na verdade, vai se transformar novamente, como no pós-guerra, numa locomotiva do crescimento mundial. Todo mundo, quer dizer, na verdade, o mundo começou a ser inundado por dólares americanos, né? E aí, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Olha aqui, por exemplo, a Alemanha, né? Quer dizer, nesse período, o déficit em conta corrente dos Estados Unidos foi de 3 trilhões de dólares, 3 trilhões e 400 bilhões de dólares, né? A Alemanha aproveita, né? 745 bilhões vão para os bolsos, digamos assim, para os cofres do Banco Central alemão, né? Na verdade, agora já é... Bom, o Japão tem 855 bilhões, né? A China, 835 bilhões, todo favorece até o Brasil, a Rússia, até o Brasil. 45 bilhões de aumento das reservas cambiais, mas isso é resultado do extraordinário aumento das exportações brasileiras, que nesse caso vão para a Índia, para a China, hein? Vão direcionar a China, né? Então, o que há, né? Observe que nesse período o mundo todo tem um aumento dos dólares em circulação, né? Por conta do déficit norte-americano, né? E aí todo mundo vai acumular reservas cambiais, né? Quer dizer, todo mundo não. Os Estados Unidos não conta porque ele emite a moeda nacional, né? A área do ouro não vai perder moeda por causa da valorização do euro no período. Isso que vai causar a crise do subprime, vai estar associada à crise da dívida soberana da Europa. Não é isso, não tem nada a ver com isso, desculpa. A crise da dívida soberana da Europa, como eu escrevi no livro com o professor Fabrício, né, tem a ver não com as 10 transações correntes, né, mas tem a ver com o fato do Banco Central Europeu não socorrer os bancos quando foram afetados pela crise do subprime, né. Mas, de qualquer maneira, olha a acumulação de reservas, né, no Japão, na China, na Rússia e no Brasil. Aí o Brasil foi beneficiado. Então foi isso, né? O crescimento da economia mundial foi espetacular, tá certo? Nesse período, tá certo? Saiu de 3%, tinha sido 2% no ano de 2001, né? Por causa da crise do dot-com. Então você vai ter um ciclo de expansão notável, né, que vai beneficiar o Brasil, tá certo? Quer dizer, as commodities, né? Observem aí, as commodities, né? Bom, o preço dos commodities, o Brasil tem várias commodities, né? Soja, tá certo? Soja, carnes, café, minério de ferro, principalmente minério de ferro, né? Então,
os preços das commodities, aí o Brasil vai surfar nessa onda, né? Porém, o Brasil deixaria escapar nesse período essa oportunidade. Que feio, hein? Por quê? Radicalizando a política econômica anterior, política neoliberal, né? Manteria os investimentos públicos e privados em níveis reduzidos e declinantes, diante da elevada, não só da elevada, a elevação da carga tributária, que continuou durante o governo Lula da Silva, né? E das altas taxas de juros reais e do crescente esforço fiscal que vinha. Qual o esforço fiscal? De obter superávitos primários, que virou um buraco negro, que vinha sendo realizado para conter o crescimento da relação dívida sobre PIB. Em vez de crescer o PIB, você quer diminuir a dívida. É uma burrice total, tá certo? Sem também se empenhar em fazer avançar a aprovação de reformas importantes. Isso aí já é... Né? Qual reforma importante? A previdenciária, que foi realizada, né? Terminaria colhendo, apesar da mais alta relação em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso, uma das mais pífias taxas de crescimento registradas para a economia emergente nesse período. Quer dizer, repetiu o que havia acontecido no primeiro governo, no governo FHC. Né? Bom, a marcha da economia e da política econômica 2003 a 2006. Vamos começar, né? 2003, né? Estagnação, ortodoxia e metáforas. Bem, Lula assumiu o governo prometendo o espetáculo do crescimento. Todavia, o cenário internacional interno estavam ensombreados. Né? Nós já contamos no final do governo Fernando Henrique Cardoso o desastre que se verificava com a economia brasileira. O dólar permanecia acima de 3,5. Vamos lembrar que o dólar, quando foi lançado o Plano Real, o dólar era 0,93, menos de R$1. Foi para 3,50 no final do governo, foi 3,70, eu acho, no final do governo FHC. Né? A inflação no primeiro trimestre projetava 6,1% contra uma meta de 4%. O que interessa a meta? Né? As reservas cambiais líquidas caíram para 13 bilhões em abril, porque essas líquidas que não é um total de reservas brasileiras, né? Porque o Fundo Monetário Internacional havia emprestado dinheiro para o Brasil, mas o Brasil não podia usar essas reservas, então não sei para que isso, né? Foi só para inglês ver. Mas era importante inglês ver, porque os ingleses aí eram os empresários, os especuladores. Isso aqui é que ocorre, né? Quer dizer, observe a queda das reservas internacionais, né? Tá certo? Então você chega, né? Ela vem de 43 bilhões, né, para quase 36, 35 bilhões. Né? Ok? Mas aí começa a melhorar, né? Em fevereiro de 2003 eram de 38,5 bilhões. Bem, então o que o governo vai fazer? Né? Aumentar a meta fiscal, como se isso tivesse alguma coisa a ver com a reserva internacional. Né? As metas vão aumentar de superávit fiscal. De 3,7% tinha sido acordado com o FMI para 4,25% do PIB e vai elevar a taxa de Selic. São medidas absolutamente contracionistas, recessionistas, para causar recessão. Vai cortar os gastos públicos, puxa, isso é governo petista? O governo petista não é gastador? Estou vendo. Reforma da Previdência Pública, equiparação para os novos ingressos ao regime geral, né, dos funcionários públicos, está faltando aí, né? Extinta a paridade entre ativos e inativos, instituição do regime previdenciário complementar. Ou seja, isso é uma reforma clássica neoliberal, né, que o Fernando Henrique Cardoso não conseguira fazer. por
pela oposição do Congresso. Agora o Lula entra, né, tem o voto dos petistas e aí consegue, já tinham os votos da direita, consegue. Isso é governo de direita, de esquerda? Nunca foi. Né? Cobrança de contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, que também o Fernando Henrique Cardoso não tinha conseguido, né? Aumenta a idade do tempo de contribuição, mais o chamado pedágio para você mudar quando você aposentava, né? Ou seja, né, você retirou dinheiro dos aposentados, né, ou dos futuros aposentados, para os banqueiros, é isso que foi feito. Né? A meta da taxa Selic, observe que ela vai subir no final do governo FHC, vai se manter extremamente elevada, né? Até julho de 2003. Não? Olha o que aconteceu com a taxa Selic, né? Ela vai ser mantida, né? Extremamente elevada, extremamente elevada. Bom, vai ser implementada a reforma fiscal, né? A reforma 42 de dezembro de 2003, né? Que vai prorrogar a CPMF até 2000, isso é uma lei complementar, né? De 42 de 42 de dezembro de 2003, né? Prorrogação da CPMF até 2007, prorrogação da DRU, a DRU é a transferência, está até hoje vigente, né? Foi a transferência de recursos dos estados e municípios para a União, como se isso tivesse alguma coisa a ver com déficit público, né? Você apenas tirou dos estados, e aí você agravou a situação fiscal dos estados e passou para os municípios, para o estado município e passou para a União. Aprovação da CID combustíveis, né? Contribuição sobre o domínio econômico, combustíveis com destinação de 25% para estados e municípios, pelo menos, né? Também isso foi uma concessão, né, para que ela fosse aprovada, senão não seria aprovada. Aumento do COFINS de 3% para 7,6%, embora se tenha extinguido a sua cumulatividade. E a renovação do acordo com a FMI, de novo. Isso tudo. Ou seja, você pisou feio no freio da economia brasileira. Nada poderia soar melhor para os ouvidos do capital financeiro. O que o Lula fez? Agradou o capital financeiro né? Mas isso teria sentido, né? Teria sentido até março de 2003. Porque em março de 2003 o dólar voltou, né, ao seu nível anterior, ao seu nível antes de ter feito aquela elevação espetacular no final do governo FHC. A partir de março, o Lula podia ter abandonado isso tudo, não, ele insistiu, aprofundando o modelo neoliberal para agradar os banqueiros, foi isso. Nada poderia soar melhor para o juiz do capital financeiro, tá certo? Nem para resgatar a confiança dos investidores do que a confirmação realizada pelo governo Lula de aumentar espontaneamente a geração de superávit primário e elevar a taxa de juros, direcionando as reformas para sustentar o nível de ajuste pretendido. Quer dizer, na verdade, isso aí é uma política contra a economia nacional, né? Contra as classes trabalhadoras, inclusive, né? Ora, é uma política a favor, foram medidas políticas a favor do capital financeiro, tá certo? Internacional, né? Nacional e internacional, né? Bem, as reservas internacionais, na verdade, estavam crescendo, vão continuar crescendo. Por quê? Não é por causa disso, não, foi exatamente porque os Estados Unidos, né, inundaram o mundo com dólar, então o dólar vieram para o Brasil também. Teriam vindo, se não tivesse feito nada disso, né? Nada disso. E aqui é que está o X da questão. Tudo isso aí tinha justificativa até março, porque quando a taxa de câmbio, né, ela volta ao seu nível anterior, né, tá certo? Isso aconteceu aqui, ó, nós já estamos, né? Aqui é março,
2003, né? Aqui é maio. Vamos deixar ok, vamos esperar até maio, junho. Já acabou o medo o bicho não é tão feio como parece, que é o governo petista, né? Então vamos, aí tudo bem, né? Você fez o que o diabo queria, mas aí quando o diabo ficou calmo, você podia tocar sua política de desenvolvimento. Não. Muitas dessas políticas que nós apresentamos foram implementadas depois, né, de que o capital... Aqui estava na hora de mandar o Meirelles embora. Eu esperava mais, 3 ou 4 meses, mandava o Meirelles embora, né? Mandasse o Palocci, demitisse o Palocci, colocasse o Wilson Cano no lugar, né? Tá certo? Ou alguém assim, né? Com perfil. Tá certo? Não. Então, o governo, quer dizer, a opção pelo capital bancário, pelo capital financeiro, por parte do presidente Lula, não é? Arrastando consigo o PT, foi um compromisso efetivo. Ou seja, agora não tem mais distinção entre direita e esquerda do Brasil, porque a esquerda se adireitou. Por isso, quando se fala hoje na discussão de direita e esquerda, eu fico pensando assim, que esquerda? Não tem esquerda no Brasil. A esquerda no Brasil é neoliberal, né? Infelizmente. Mas tem diferenças, né? Claro, né? Ela não entregaria o pré-sal, ela é contra, né? Contra esses crimes, novos crimes que estão feitos contra a economia brasileira, como o povo brasileiro, né? A favor de quem? Dos banqueiros, principalmente, inclusive dos banqueiros internacionais, não tem nada a ver com o crescimento brasileiro, né? O crescimento econômico do Brasil. Mal o cenário externo desanuviou, os capitais externos começaram a retornar ao Brasil para aproveitar sem risco as melhores oportunidades oferecidas. Agora, melhores do que durante o governo FHC. Certo? E você vai ter uma coisa importantíssima, que vai ser o aumento do saldo da balança comercial, porque a economia internacional vai entrar no ciclo de expansão da bolha do subprime. O crescimento da China, que já estava acelerado, vai crescer. A China vai crescer espetacularmente e vai importar muitos produtos do Brasil, minério de ferro como exemplo, né? E aí, né, nós temos aumento das reservas internacionais, mas aí vem a queda do dólar e o recuo da inflação, tudo bem, tá certo? Tá aqui, ó. Ok. E a taxa de inflação, como nós vimos, né, ela estava nas alturas, né? Olha o índice de preço por atacado, né? Se você pegasse a inflação mensal, né? Mensal, e anualizasse, ou seja, tornasse a taxa anual, a taxa de inflação seria de 140% ao ano do índice por preço por atacado. É o nível, é aquilo que nós falamos, né? No final do governo Fernando Henrique Cardoso, ele tinha feito com que a inflação voltasse aos níveis pré-plano real. Pré-plano real, né? O índice de preço por atacado em geral de preço. Os preços ao consumidor não, porque isso aqui demora, né? Quer dizer, para o índice de preço ao consumidor acompanhar o índice geral de preço e esse acompanhar o índice de preço por atacado, né, como ocorria antes do plano real, precisa aí de 6 meses, 1 ano. Mas aí os três se alinham, né? Mas não deu tempo para isso, porque a valorização da taxa de câmbio, né, a queda da taxa de câmbio, se quiser, né, a queda do dólar, a valorização da moeda nacional, né, ocorreu antes disso. Teria acontecido mesmo se fosse o governo Fernando Henrique Cardoso III, por causa do novo cenário internacional, né? É aquilo da estrela do PT que brilhou, né? Bem, então nós vamos hoje parar por aqui, né? E nós vamos continuar, né, falando então sobre ajuste externo e recessão interna. Isso parece um repeteco que aconteceu no início da década de 80, né? Com a diferença que agora não vai ter elevação da inflação, mas queda da inflação, por causa da queda da taxa de câmbio, né? Então nós vamos ter um ajuste externo e recessão interna, graças à política econômica do senhor Lula da Silva. Ok? Então,
Então, na verdade, é o seguinte, né? Vamos falar mais um pouquinho, porque essa sessão é pequena. Vamos falar mais um pouco, né? O que aconteceu, né? Aqui está o que aconteceu na taxa Selic, que foi elevada, né? Aqui tem a taxa a média, nós tomamos a média 3 meses, aqui a média de 12 meses. Observe que durante o início do governo, final do governo FHC, início do governo Lula, a taxa vai para níveis, né, extremamente elevados, tá certo? Se nós tomarmos aqui no março de se nós tomarmos aqui março de 2003, né? Essa é a taxa real, né? Real, descontada a inflação, né? Ela estava zerada, estava ao nível da inflação, porque a inflação herdada do senhor Fernando Henrique Cardoso era muito elevada, mas a inflação estava caindo, né? A inflação cai com consequência da queda da taxa de câmbio, né? Mas não cai imediatamente, então leva algum tempo. Então aqui ela na verdade tinha sido negativa por causa da elevada inflação do Brasil. Então, ocorrida no período. Então, ou seja, a taxa real de câmbio, né, tá certo? A mensal, que é esse azul fininho e o azul grosso, que é a média de 3 meses, vai elevar-se excepcionalmente, né? Tá certo? Só vai cair, né, a partir do segundo semestre. Tá certo? A partir do segundo semestre, mas vai continuar em patamares extremamente elevados. E aqui está a variação do PIB trimestral, tá certo? Observe que já, né? Desculpe, a variação do PIB, né, no ano. Observe que está acontecendo aqui, né? PIB em 2003, né? Quem foi o PIB que vai crescer? 1,15, que é o final aí, né? Que é isso aqui, né? 1,15%. Por quê? Por causa do crescimento das exportações. Porque a economia brasileira entrou num novo ciclo de expansão da economia brasileira nacional, né? O consumo caiu, né? 0,3%, né? A formação fixa de capital, que é isso aqui, os investimentos caíram 2%, isso é a contribuição para o crescimento do PIB. E as importações aumentaram, né? Importação, quando aumenta, o resultado é negativo para o PIB, por isso que a abertura comercial é ruim, né? Então, ou seja, Lula ganhou na loteria, né? O Brasil ganhou na loteria, o Lula também, claro, né? O presidente. A queda da taxa de câmbio e da inflação, né, vai levar à flexibilização da política monetária, redução da taxa Selic, né, a partir de junho, e do o depósito compulsório a partir de agosto. Então, quer dizer, quando a inflação realmente, o Banco Central viu, o Meirelles viu que a inflação tinha caído, falou, não, agora eu posso reduzir a taxa de juros, né? Até porque, se eu reduzir a taxa de juros, a taxa real de juros vai continuar elevada. Por quê? Porque a inflação caiu, né? A política contracionista levou à queda do consumo, está aí, ué, e dos investimentos, mas a exportação aumentaram em 21%. Economia mundial, mais, né, o fim da crise da Argentina, né? E o PIB agropecuário também subiu 5%. Então, o PIB vai crescer em 1,15%. Um pouquinho abaixo do crescimento do PIB dos dois últimos anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi 1,5%. Bom, corte dos gastos públicos, né? Mais aumento da tributação, do PIB crescendo, mais a valorização cambial leva a superávit primário. Quer dizer, quando você mede em termos de déficit negativo é superávit. É isso aqui, ó. Ah, mas em dezembro voltou. Bom, em dezembro sempre tem déficit, porque é época do pagamento do déficit terceiro e do pagamento do que foi gasto durante um ano e não foi pago pelos cofres
gasto pelo governo e não foi pago pelo governo. Então ele paga, né, o resto vira resto a pagar. Então tem um acerto de contas do governo no final do ano, né? Ele não é perfeito, mas tem, né? Com a lei de responsabilidade fiscal isso aumentou, né? O resto a pagar vai ter que ser diminuído, né? Reduzido. E tem o pagamento do 13º. Então o déficit, mas observe que há uma situação de superávit operacional, né? E a dívida do setor público cai, né? Observe que ela, né, vai cair, tá certo? Quer dizer, aqui, né, nós estamos em dezembro de 2002, né? Chega em 2002, tem uma redução. Tem uma redução, né? Ou seja, quer dizer, a queda do déficit operacional, né? Você tem uma queda, então, de 5,2% da dívida líquida do setor público. É o que está mostrando no gráfico, né? Além da desaceleração do que foi o preço pago, e desnecessário, não precisava disso. Aliás, é o contrário, né? Se o país tivesse crescido, né? Se a economia brasileira tivesse crescido, a arrecadação tributária teria caído, teria subido, e você poderia reduzir mais ainda a relação, não só porque o denominador ia aumentar, né? O PIB, mas também porque a arrecadação tributária, né? É o chamado tiro no pé. Além da desaceleração do crescimento econômico, os custos do ajuste foram extremamente elevados para o setor público. Aí, ó, você pagou juros de 8,5% do PIB. É realmente, né? É favorecer os banqueiros, né? Por isso que os banqueiros querem. Os banqueiros querem juros elevados, né? Tá certo? Apesar disso, o déficit operacional reduziu, apesar do aumento dos juros. Se não tivesse elevado os juros, a economia teria crescido, tá certo? Muito mais, né? Muito mais, não 1,15%, vamos dizer 3%, né? Talvez mais, né? A exportação ia crescer 21%, a economia cresceria 3%, né? E o déficit operacional, o superávit operacional seria muito maior, né? Porque não tem juros para ser pagos, realmente. Bem, então agora realmente nós vamos deixar por aqui, né? Parando por aqui, agradecendo a atenção de todos e convidando para ver o nosso próximo vídeo sobre o período 2006, seu país está errado. Deve ser 2004, 2006, né? Crescimento e melhoria externa. Não? Nós vamos deixar para o próximo vídeo.